Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Vamos ler o Evangelho de João. Vamos ler um versículo apenas. Evangelho de João, capítulo 17. Todo mundo achou? Evangelho de João, capítulo 17. Esse é um dos textos mais conhecidos dos evangelhos. Esse texto é uma oração de Jesus, a chamada oração sacerdotal. Nós vamos ler o versículo 23. Evangelho de João, capítulo 17, verso 23. Amém? Diz assim: eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem unidade perfeita, para que todo o mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me amas. Amém? Então, à luz desse texto, a gente sabe que a igreja ela tem algumas características. Na semana passada, por exemplo, eu falei da importância do cuidado. Nós somos uma igreja, ou a igreja de Jesus é um povo chamado para cuidar uns dos outros. Por isso que nós lemos na semana passada Jesus dizendo que ao invés de nos preocuparmos em apontar o dedo na direção do outro e denunciar suas faltas e falar dos seus pecados, naquele texto em que ele diz, não fique preocupado em retirar do olho do outro o cisco que há, preocupe-se primeiro em tratar de si, tire de si a trave que há no seu olho, para que você assim possa enxergar bem, e enxergar bem para cuidar. Enxergar bem para cuidar. E esse é um dos aspectos da igreja. Ela deve funcionar como uma comunidade de cuidadores. E esse texto aqui, que nós acabamos de ler, esse único versículo, é um texto em que Jesus faz uma oração linda. Ele intercede pelos discípulos, aqueles discípulos que ali estavam presentes, a gente vê isso aí no versículo 9, ele ora também em favor daqueles que não estavam ali, por exemplo, nós que íamos crer em algum momento, na história de cada um, no momento histórico de cada um, seus olhos, seus corações se abririam e pelo agir do Espírito Santo, você diria, eu desejo esse Jesus. Jesus orou por mim e por você também. Isso a gente encontra aí nos versículos 20 até o 23. Ele ora por aqueles que seriam por eles escolhidos e que gozariam desse estado de graça, de ser, de pertencer, de fazer parte do povo de Deus. Mas Jesus também ora para que algo muito importante pudesse acontecer, algo que acontecia e acontece com a própria vida dele, a relação dele com o Pai, e que isso de alguma maneira deveria se estender a toda a sua igreja, e sim, a partir dessa sinalização, as pessoas saberiam que eu e você somos seguidores de Jesus, que eu e você pertencemos a esse grupo chamado Povo Igreja de Jesus. E isso está aí no versículo de número 23. Jesus diz, eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem
unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me amas. Em uma palavra, qual é a palavra que você usaria para sintetizar esse versículo? Só não vale aqui a palavra amor. Tem a ver, porque ele fala de amor, mas qual é a palavra que sintetiza esse versículo na sua opinião? O que, Conceição? Incondicional. Alguém mais? Unidade. Quem mais? Alguém mais quer contribuir? Salvador? Então vamos ler o texto, vamos ler o versículo. Olha lá. Que eles experimentem unidade perfeita. Como resultado desse amor que há entre o filho e o pai e o filho, como esse vínculo perfeito que existe entre o pai e o filho, Jesus diz: Pai, eu te peço algo, que eles experimentem a mesma coisa que nós temos, unidade, comunhão. Sim, ou seja, faça alguma coisa para que receba isso. É verdade. E aqui o que é lindo no Evangelho, pegando esse gancho da Conceição, é que de fato, nós que muitas vezes impomos coisas às pessoas para que elas se tornem, para que elas... A verdade é a seguinte, gente, a gente conscientemente, mas eu diria até que algumas vezes, ou na maioria das vezes, inconsciente, talvez por uma questão cultural, porque a gente tem aprendido assim, a gente trouxe isso de uma outra geração, aprendeu com o pai, com a mãe, com os avós, enfim, a gente passa as coisas para frente de uma maneira muito natural, mas pouco proveitosa, no sentido de vocês precisam realizar isso para obter aquilo, e Jesus está dizendo: eu oro para que vocês tenham isso. No final das contas, Jesus é aquele que dá o primeiro passo, ama primeiro, inclusive intercede para que isso se torne uma realidade. Qual é o desejo de Jesus para a sua igreja? Qual é a vontade de Jesus para a sua igreja? À luz do que a gente acabou de ler, é que a igreja experimente aquilo que é verdade entre ele e o Pai. Então a gente pode sair daqui hoje com essa convicção: a vida que Jesus quer para mim e para você, para todos nós, é a vida que ele tem com o Pai. Não é uma outra coisa diferente disso. Às vezes a nossa dificuldade é que a gente quer para o outro a vida que a gente acha que é a melhor, acha que é a mais correta, e até pode ser que naquilo que você esteja apresentando como argumento tenha algum sentido. Não que isso de todo seja ruim, não, mas quando a gente olha para Jesus, alguns tantos anos lá atrás, ele está dizendo: Pai, eu estou neles, assim como tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, comunhão, para que assim o mundo saiba que tu me amas e eu os amo, e saiba assim que eles são teus, são o teu povo, são a tua igreja, por meio da comunhão. A gente vive numa sociedade muito individualista, cada vez mais. Não que o indivíduo não tenha o seu valor, mas a gente pensa muito dentro, cada um do seu nicho, do seu quadrado. E o reflexo disso, muitas vezes, é que cada um pensa com seu próprio umbigo.
Cada um pensa muito em si. Cada um vive muito para si. Cada um corre muito atrás de suas demandas. E como eu disse e volto a repetir, há problema nisso? Eu diria que não. O problema é quando você só vive totalmente para isso. E o texto está falando de uma interdependência. Nós somos seres comunitários. Nós somos seres que dependemos uns dos outros. Nós temos vínculos. Eles podem ser familiares, eles podem ser afetivos, eles podem ser com gente que a gente não escolheu para viver, ou seja, nascemos nessa família, não é uma escolha nossa, mas nós também temos as nossas escolhas e por alguma razão, afinidade, uma série de situações a gente escolhe com quem quer conviver, de maneira que a gente quer ter algum tipo de vínculo, algum tipo de unidade, algum tipo de comunhão. E aí, isso falando de seres caídos, de seres limitados, de seres que têm suas dificuldades para expressar o que tem, e nós temos em alguma medida alguma coisa de bom. Com tudo isso, nós não podemos propor sempre as coisas e o tempo todo da melhor forma, mas o que Jesus está propondo aqui é que eu e você, que estamos nele, que pertencemos a ele, que estamos vinculados a ele, que dependemos dele, que estamos unidos a ele, devemos expressar tudo quanto ele expressa. A vida que ele tem com o Pai é a vida que eu e você devemos reproduzir. A vida que ele desenvolveu com o Pai é a vida que eu e você devemos propor uns para os outros, unidade. E à medida que as pessoas percebem isso em nossas vidas, elas vão se sentir atraídas. Por que aquela pessoa pensa diferente? Por que aquela pessoa que pertence a uma cultura diferente, que tem valores diferentes, que pertence, quem sabe, a classes sociais diferentes, por que elas são capazes de se manterem unidas? Por que elas estão envolvidas nesse projeto de vida comunitário? Porque todas são chamadas a reproduzirem e experimentarem aquilo que Jesus experimentou e propõe. É o que ele diz aí no versículo 23. Eu oro ao Pai para que vocês experimentem isso. Eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem unidade perfeita. Ele não fala que a gente tem que experimentar uniformidade perfeita. Se a gente tentar experimentar uniformidade, esse negócio não vai funcionar, justamente porque somos distintos uns dos outros. Somos indivíduos diferentes. Cada individualidade, cada um é de uma forma e isso deve ser respeitado. E isso deve ser bem tratado, isso deve ser cultivado, é parte do que somos. Agora, o chamado à unidade é justamente porque somos diferentes. Apesar das diferenças, apesar de pensarem de forma diferente, apesar de pertencerem a grupos e etnias e famílias, enfim, a grupos sociais diferentes, vocês, como seguidores de Jesus, são chamados à comunhão com Ele e, consequentemente, à comunhão uns com os outros. E quando isso acontece, Jesus vai dizer que é assim que as pessoas vão entender o quanto Deus nos ama, que eles experimentem a unidade perfeita, para que o mundo saiba que tu me enviastes e que os ama tanto quanto
me amas. O mundo há de conhecer que somos seguidores de Jesus, não só porque a gente anda com um livro chamado Bíblia debaixo do braço, ou agora nem anda debaixo do braço, né? Porque você tem no telefone. Não é porque você ouve uma música que você denomina essa música de louvor. Não é porque você usa frases, clichês, jargões, alguma coisa que identifique com um grupo, que a gente utiliza uma linguagem chamada de crentez. Não é por isso. O mundo vai conhecer que você é um seguidor de Jesus à medida que você é um com o outro, caminha com o outro, tem vínculo com o outro, está associado ao outro. Eu sei que isso gera um desconforto, porque a gente fica sempre com aquela ideia de que, mas como que é isso? Aí que vem as imposições, esse outro tem que ser como eu? Não, imagina o outro também falando isso de você, o outro dizendo, ele tem que ser como eu. Não, todos temos que ser como Jesus. Vamos pensar no tipo de associação que Jesus tinha e com quem tinha. Eram todos parecidos com Jesus? Não. Estavam vinculados a Jesus porque eram pessoas boas, perfeitas? Não. Eram todas porque tinham uma espécie de nível de excelência em suas vidas? Não. Eram todos como nós, desqualificados espiritualmente. E aí Jesus se une a estes. E essa união é para que essas pessoas experimentem a vida que ele tinha com o Pai. Era assim que o reino de Deus alcançava e continua a alcançar pessoas. É assim que as pessoas experimentam o amor de Deus. Foi assim com Pedro, foi assim com Mateus, foi assim com a mulher samaritana, foi assim com Paulo, foi assim com tantos outros. Pessoas que experimentaram o amor de Deus, a unidade com Deus, não porque eram pessoas capazes, tinham qualificações morais para isso. Não. Na verdade, isso aconteceu como resultado da boa e perfeita vontade de Deus e que está expressa aqui nessa oração. Eu estou neles e tu estás em mim. Então, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor me ama, ame eles tanto quanto o Senhor me ama, e assim as pessoas vão saber que nós somos todos teus, que nós usufruímos dessa mesma graça, desse mesmo amor, esse vínculo que não se quebra. A beleza da igreja está aí. Quantas pisadas nos calos aí vocês já levaram? Quantas? Ou quantas vezes alguém já levou pisão no calo que você deu também? Para falar, né, que a gente, quando é pisado, é mais fácil. Mas quantos pisões a gente já deu? E aí Jesus está dizendo que, apesar disso, nós somos chamados para amar, para nutrir comunhão, apesar das diferenças, apesar dos destemperos, apesar das dificuldades, apesar dos corações duros, nós somos chamados para experimentarmos a comunhão com Ele e vivermos em comunhão uns com os outros. É assim que a igreja vai mostrar a sua cara. Então, qual é o desejo de Jesus? É que a gente experimente a vida que Ele tem com o Pai. Eu dei, ele vai dizer aí no versículo de número 22, ele vai dizer, eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. O desejo de Jesus é esse,
Jesus não é o tipo de pessoa que apresenta conceitos abstratos. Os filósofos fazem isso, né? Ele não apresenta ideias desconectadas da vida. Ele está dizendo o seguinte: a vida que eu tenho é a vida que vocês devem reproduzir. Ele nunca vai pedir a mim e a você aquilo que ele nunca viveu. Ele nunca vai propor aquilo que é diferente da vida que ele experimentou, do exemplo que ele deixou. Ele nunca vai dizer perdoe, não sendo o perdão uma realidade na vida dele. Ele perdoa. É porque ele perdoa que ele nos ensina a perdoar. É porque ele ama que ele nos diz ame o próximo. É porque ele se associa a gente que não merece o seu amor, que eu e você devemos também estar associado. Eu sei que a dificuldade é, mas e aí? A gente sempre assimila, infelizmente, aquela ideia de que ao fazer isso, a gente está junto no erro do outro. Não. Jesus está junto com a gente, em nenhum momento assinando embaixo do erro de ninguém. Mas é esse vínculo que traz esperança para que cada um vença suas dificuldades. É essa comunhão que renova as forças, a mente e o coração, para que a gente olhe para aquela realidade que é um tanto quanto utópica. Ninguém jamais será perfeitamente como Jesus, mas nós temos para onde olhar e dizer, é assim que o homem deveria ser. É nessa direção que nós deveríamos caminhar, mesmo que isso pareça muito distante de nós. A gente só precisa pensar com aquela ideia de que quem encurta o caminho não são os meus passos necessariamente na direção dele. O caminho já foi encurtado à medida que ele já deu passos na minha direção, para que a gente experimente a vida que ele tem com o Pai. O desejo de Jesus é que quando isso, e para que, uma vez que isso aconteça, o desejo é para que essa comunhão testifique que o mundo, ou melhor, que Deus o enviou ao mundo. Deus amou o mundo e ofertou Jesus e ofereceu Jesus. Amou o mundo no sentido de que amou a sua criação, e o modo de redimir a sua criação, de tratar os nossos pecados, é oferecendo aquele que seria o vínculo para que a gente conhecesse a boa, perfeita vontade de Deus e usufruíssemos então da vida boa e perfeita que o Senhor tem para propor. Então a comunhão é muito abençoadora. A palavra comunhão, ela passa pela ideia de congregar, de estar junto, de ter vínculos. Porque eu nem falaria disso hoje, mas isso me veio à mente hoje pela manhã, porque eu sofro com uma tendinite, né? Esforço repetitivo, mouse, teclado. E ontem eu dei um toque aqui na mão e percebi que estava começando a inchar. Aí estava conversando com a Michele, né? Eu falei, caramba, a minha mão está começando a sofrer, né? A inflamação da tendinite. E é horrível, porque eu não consigo segurar um copo. Eu perco a sensibilidade e o copo, sabe, passa pela mão e você não sente. O nome disso é, ao contrário de comunhão, a gente tem a ideia de koinonite. Koinonite tem a ver com inflamação, com fragmentação, com uma coisa que de alguma maneira está associada a essa ideia de não funciona para agregar. Isso é koinonite. Koinonia é comunhão, ela agrega. Então Jesus está dizendo, eu quero que agregar a vida de vocês, tornar a vida de vocês, lançar sobre a vida de vocês
o mesmo Espírito que está sobre minha vida. A vida de Deus agrega. A vida de Deus nos dá novo significado, significado de olhar, de pensar. Por isso é tão importante o que Jesus está fazendo aqui. Qual é a oração dele? Não é simplesmente para que a gente tenha mais dinheiro, nenhum problema em ter mais dinheiro, seja bem-sucedido nas nossas tarefas, nos nossos trabalhos, enfim, nos nossos negócios. Nada disso tem problema. Podemos orar por isso? Podemos. Isso tem o seu valor? Tem. Mas nada é mais valoroso do que ter a vida vinculada à vida do nosso Criador. Nada é mais importante do que viver a vida a partir do vínculo com aquele que nos fez, nos formou, sabe como a gente funciona, sabe o que a gente necessita. E aí Jesus está dizendo isso. Eu oro para que vocês reproduzam entre vocês, nas relações de vocês, a mesma coisa que eu experimento com meu Pai. Então, em tempos em que muitas vezes eu e você somos até induzidos a viver uma vida que desagrega, só a gente pensar nas nossas siglas partidárias, né? Só a gente pensar, por exemplo, ano que vem é ano de eleição. Esse negócio explode de uma maneira que as pessoas esquecem. Elas vivem muitas vezes pelo valor do desagregar, enquanto são chamadas para viver o tempo todo agregando a vida dos outros Jesus, os outros agregando em nossa vida a vida de Jesus. É tão somente isso que agrega sinais e valores eternos à nossa existência. Então, que a gente nessa manhã aprenda com um pouco de uma frase que eu vou citar aqui, de um sujeito que não era cristão, Gandhi. Já ouviram falar de Gandhi? Gandhi dizia que ele gostava de Cristo, mas não gostava dos cristãos, pois eles não viviam como Cristo. Como é então que eu e você podemos evitar que essa contradição se torne uma realidade em nossas vidas? Nos unindo a Jesus, tendo comunhão com Jesus, porque quando é maior a nossa comunhão com Jesus, nós somos capazes de colocar em prática não somente aquilo que a gente acha, mas aquilo que tem mais valor. Tem mais valor apresentar para os outros, falar para os outros, expressar diante dos outros aquilo que Jesus expressou. Para isso, é necessário que estejamos unidos com Ele e necessário que cada vez mais estejamos unidos uns com os outros. Amém? Esse é o desejo de Jesus para mim e para você. E que o Senhor, então, assim como Ele orou, por isso, que pela graça e misericórdia e poder dEle, Ele nos ajude a experimentar isso para o nosso bem e para louvor de Deus. Amém?